Muito obrigado, doutora Ana Lúcia Chiappetta, pela palestra. E agora sim teremos a aula da Adriana Klein, que ela é coordenadora do setor de terapia ocupacional da ABDIM, que é a Associação Brasileira de Distrofia Muscular. O tema da aula será tecnologias assistivas para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Bom dia a todos, desculpa pelo meu atraso. São Paulo é um pouquinho assim de dia de semana. Então, essa palestra ela faz parte do bloco de palestras sobre o Congresso de Berlim, o Simpósio Internacional de Berlim, que aconteceu em novembro de 2009. E eu vou tentar situar um pouquinho o que teve de novidade em relação às tecnologias assistivas para trazer aqui hoje, nesse dia. Então, só para deixar claro aqui no início da palestra, antes do simpósio acontecer, acontece um fórum de profissionais, que é um dia antes do congresso, onde uma equipe multidisciplinar do mundo todo discute algumas novidades, algumas dificuldades, algumas intervenções que estão sendo feitas em países em desenvolvimento, ou países desenvolvidos que levam um pouco de conhecimento para países em desenvolvimento. Então, a maior parte do conteúdo que eu vou trazer aqui é desse dia, é desse fórum, e que tem muito a ver com essa parte de tecnologia. Pode ir? Pode passar? Esse primeiro slide aqui é um slide, quando a doutora Ana Lúcia estava falando como a gente melhorou, como que as coisas evoluíram. Esse primeiro slide, quando eu estava preparando a aula, ele me trouxe um pouco de tristeza. Por quê? Porque no primeiro dia desse simpósio, eles pontuaram as 14 principais tendências ou intervenções que um paciente de esclerose lateral amiotrófica necessita e o que teria de novidade nesse congresso em 2009. Então, o que teria de novidade desse congresso em 2009 relacionado à equipe multidisciplinar, a gente pode ver aqui o número 3, é bem a foto do slide. Não teve mudanças significativas desde 2005. Se a gente desce para o número 12, a parte de comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, também não tivemos mudanças significativas. Ora, desde 2005, eles já chegaram no top de linha do que existe de tecnologia relacionada à cadeira de rodas, a computador, a auxílio à voz. Aqui no Brasil, a gente ainda nem chegou a essa parte, né? A gente ainda nem tem acesso a toda essa tecnologia que está completamente desenvolvida e sem mudanças desde 2005. Vamos passar? Pode passar. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? A gente vai falar um pouquinho das tecnologias de comunicação que tinham no Congresso e de acesso ao computador. Vamos falar um pouquinho, tinham 2 trabalhos muito interessantes relacionados à cadeira de rodas e o quanto que uma cadeira de rodas adequadas ou uma locomoção adequada pode facilitar a participação na vida cotidiana, como a gente vai ver. E muito interessante o que as equipes especializadas têm feito, que são criar estratégias de trocas de informações sobre a esclerose lateral amiotrófica. Então, a palestra vai ser sobre esses 3 aspectos. Eu achei mais interessante de dividir hoje. Pode passar? Então, relacionando a estratégias de educação, de divisão de conhecimento, uma parte muito interessante foi eles criaram um passaporte de esclerose lateral amiotrófica. Esse passaporte, ele é entregue ao paciente desde o momento que ele tem o diagnóstico. E dentro desse passaporte vão ter todas as informações relevantes sobre a evolução natural da doença. Então, desde a capacidade respiratória, desde batimentos cardíacos, tipo de medicação, perda da marcha, perda da fala. Com esse documento, com esse passaporte, o que eles chegaram à conclusão, né? Eles já têm usado mais ou menos há 3 anos esse passaporte. Eles percebem que facilita muito a participação do paciente no tratamento, promove uma responsabilidade coletiva dos serviços de saúde, porque onde quer que esse paciente vá ter um atendimento, ele leva esse passaporte e a equipe de saúde tem toda a informação necessária para os cuidados necessários desse paciente, né? Pode passar.
Um outro modelo também que eles usaram um pouco é um guia para cuidados paliativos, mas em fase avançada da doença. Então, eles procuram treinar voluntários e pessoas da comunidade para divulgar sobre a esclerose lateral amiotrófica, a divulgar qual a forma de tratamento, o que existe na comunidade para que esses pacientes possam ter uma maior qualidade de vida. E, na verdade, eles estão tão evoluídos com essa troca de informação que eles estão criando agora até um DVD, um formato de DVD, para que as informações, sejam de transferência, sejam de cuidados com pacientes, sejam difundidos de uma forma mais efetiva. Pode passar. Por último, de novidade também que teve em relação à troca de informações, eles perceberam quanto que as crianças têm sido afetadas com pais ou avós que têm esclerose lateral amiotrófica. Então, eles criaram um manual, tipo um livrinho, um guia, que a criança, eu acho que já tem até na Brela, eles têm esse material, tá? Ou para ser traduzido, ou está disponível lá, que é para explicar à criança o que acontece no processo de adoecimento. O interessante nesse trabalho, nessa pesquisa que eles fizeram, é o quanto que a escola, eles envolvem os professores, a escola, para que essa criança tenha uma aceitação bonita sobre a evolução da doença. E ela possa participar, né, possa entender o que está acontecendo com o seu ente querido. Pode passar. Então, de aspectos de informação, acho que esses foram os principais pontos. Agora a gente vai entrar um pouco na parte de tecnologia. E eu queria deixar claro nesse slide como que a gente pensa a tecnologia assistiva para o paciente de ELA. Eu tenho que pensar que o paciente de ELA, se ele for uma ELA bulbar, ele vai precisar principalmente de tecnologia de comunicação, antes de tudo. Então, eu tenho alguns dispositivos que podem favorecer essa troca de informação. Por quê? Porque geralmente os membros superiores estão bons e ele consegue se comunicar, seja por escrita, seja por um mecanismo eletrônico, como a gente vai ver. Já na ELA apendicular, o que a gente precisa focar de início é um acesso ao computador. Então, a gente precisa descobrir qual que é a melhor forma desse paciente utilizar o computador, mesmo com uma perda significativa desse membro superior. E também eles dividem um pouquinho o quanto que sistemas de baixa tecnologia são muito efetivos. Aqui no Brasil a gente vê muito isso. O paciente escreve livros, escreve depoimentos por meio de tabelas. Uma tecnologia muito simples e efetiva, né? Então eles tentam dividir um pouquinho aqui. Se a gente olhar esse trabalho, olha como ele é bem dividido, né? A ELA bulbar teve muito mais intervenção com tecnologias de comunicação, de auxílio à comunicação. A ELA apendicular já vai direto para o uso do computador. Lá nos bastidores se fala muito do uso do iPhone, do iPad, como um equipamento que não foi feito para acesso de pessoas com dificuldade, mas é uma tecnologia que está chegando aí com muito poder de acessibilidade. Você tem o teclado virtual, por $1,99 você acaba comprando um sistema de voice, que o que você digitar acaba saindo. Aí já vem a nossa limitação, por isso que às vezes eu acabo ficando triste. A gente não tem isso disponível no Brasil e na língua portuguesa, né? Então, esse aqui é um quadro para tentar entender como que eles pensam essa divisão de tecnologia. Pode passar. Em relação à tecnologia de comunicação, como eu falei para vocês, existem esses equipamentos que o paciente digita, sai a frase inteira e ainda tem a possibilidade de sair o som, né? Pode passar. O que acontece muitas vezes, volta só mais um, esse. Essa foto é muito típica de uma experiência que eu tive fora. O paciente tem acesso à tecnologia, só que se ele tem uma mão boa, ele prefere uma tecnologia mais simples, que é a escrita, muito mais rápida e natural, né? Volta outra foto. Essas são as tecnologias, lançamentos que tiveram lá em Berlim, são tecnologias também de vocalizadores, então você digita, além da frase sair aqui, você tem o som disponível. Então, o paciente está digitando desse lado, a frase está saindo desse e o som desse lado, se houver necessidade. Pode passar. Vamos ver. Esse daqui também foi um lançamento, que na verdade a gente já costuma prescrever bastante. Clique em cima da foto para ver o vídeo. Clique em cima. Esse daqui é um lançamento, na verdade é um amplificador de voz, né, que aqui a gente recomenda muito de comprar na Santa Efigênia. O som não está saindo, mas ele amplifica a voz do paciente que está
tem uma perda significativa, mas ele consegue se comunicar. Pode passar. Aqui agora a gente vai entrar um pouquinho na tecnologia de acesso ao computador. Já há vários anos, o que existe de melhor e de mais funcional para o paciente de esclerose lateral amiotrófica é o sistema que usa a íris do olho como calibrador e como controle do computador. Então o paciente pode não ter função nenhuma, não mexer em nada, e ele consegue utilizar todo o sistema de computador através da íris do olho. É um sistema fechado, que custa em média, a gente acabou de participar de um processo que um dos profissionais teve que ir para o Chile buscar a máquina. A máquina custou mais ou menos $17 mil. Quando chegou no Brasil ainda teve que pagar 60% de imposto. Então, assim, essa realidade está muito distante ainda da gente. E por isso que eu comecei a palestra dizendo que eu fico um pouquinho triste quando a gente fala que já chegou no limite em país desenvolvido para desenvolver equipamentos. Aqui no Brasil a gente tem tanta coisa, tantos equipamentos de alta tecnologia, mas não chega isso a preço acessível. Então, o importante desse sistema é o Game System. Toca mais um, por favor, que é o MyoTOB. Esse é um dos mais famosos, atualmente um dos melhores sistemas. É que você consegue fazer toda a parte de automação residencial, colocar toda a parte de computador só dentro dessa tela, né? É um pedestal e a tela, e essa tela acompanha o paciente, é muito fácil de usar, com muita facilidade. Você coloca um software de comunicação aumentativa, então tudo dentro de um computador só, e ainda sem ter o risco do paciente ter uma perda muscular e não conseguir mais ter acesso ao computador. Pode passar. Esse daqui é um estudo que eles estão fazendo desde 2001, que promete o controle do computador por meio de vias nervosas. Eu tive o prazer de participar desse treinamento em 2008, e o paciente, por 5 vezes na semana, estava dedicando o seu tempo para ajudar essa bioengenheira a descobrir qual que era a melhor forma de usar o computador. Então, o paciente... ele coloca essa touca, né? Ela injeta um gelzinho e ele fica olhando, passa o próximo, por favor. Fica olhando para uma tela, essa tela já está bem evoluída, o ano passado eles conseguiram evoluir. Então o paciente tem que olhar, se ele olha aproximadamente 48 vezes em cada letrinha aqui, ele consegue digitar com a força do pensamento, teoricamente. Então isso é algo que está sendo desenvolvido, né, há 9 anos, se a gente pensar. O pessoal dos Estados Unidos acha que a indústria está um pouco em crise, que não vai comprar tão cedo essa ideia, mas quem sabe com essa nova possibilidade, os preços do sistema de íris do olho abaixam um pouquinho o preço. Pode passar. Esse daqui é uma alternativa de um país latino, não lembro se era o Chile, qual era o país, que criou um programa alternativo de sintetizador de voz, assim como no Brasil a gente tem o Microfênix, o Banco Bradesco agora lançou uma outra forma também de acesso ao computador. Então, são alternativas mais baratas, né, de baixo custo, com diversas necessidades de ajuste, que não é um sistema tão eficiente, mas que acaba ajudando muitos pacientes que não têm condição de comprar. Pode passar. Em relação às cadeiras de rodas motorizadas, eles enviaram 2 trabalhos relacionados a isso. Um deles, ele tentou estudar a importância da prescrição de cadeiras motorizadas no momento adequado. Para que isso? Para que o paciente não perca a função da mão e não consiga se locomover de uma forma sozinho, né? E os itens que os pacientes consideraram imprescindíveis nesse trabalho é o sistema de tilt, e mais uma vez eu vou ficar triste, porque aqui no Brasil a gente praticamente não tem esse sistema de reclinagem de assento e encosto para oferecer para o paciente com esclerose lateral. Então, muitas vezes sem esse sistema, o paciente é obrigado a ficar na cama a maior parte do tempo por não ter um conforto adequado. O sistema de recliner de encosto também, aqui no Brasil a gente tem, é importante. Apoio de pernas motorizadas, nem sonhando, aqui no Brasil a gente tem 1 ou 2 cadeiras que teriam essa possibilidade.
e possibilidade também de diferentes alturas de assento, isso facilitaria demais a transferência. Fora isso, eles têm acesso a diversos tipos de joysticks ou formas diferentes de tocar a cadeira quando a função da mão para. Então, essa é uma grande diferença. Para vocês terem ideia, um sistema, a média desse trabalho de custo por paciente foi mais ou menos $26 mil para ter uma cadeira dessa. Passa, por favor. Um outro trabalho falava sobre a customização de cadeiras de rodas, e isso é muito diferente. A nossa tecnologia aqui no Brasil, ela é toda customizada de forma individual, com o técnico, e nos Estados Unidos, na Europa, é um sistema todo pré-fabricado. E aí eles chegaram à conclusão que os pacientes acabam demorando muito tempo para ter um tipo de cadeira customizada, um tempo grande, acho que 36 meses, desde que eles tinham a cadeira até conseguir fazer alguma alteração que fosse individualizada. A média de preço de $25 mil também, e foi considerado demorado esse processo. Por que eles consideraram demorado? Por não ter um centro especializado só na esclerose lateral amiotrófica. Então, um país onde foi feito esse trabalho, eles acharam que isso influenciou. Só que os pacientes que têm um sistema de cadeira individualizado, customizado, eles acham que a otimização do uso e um maior conforto do paciente, sem dúvida, ele analisaria isso. Pode passar. De novidade de invenção que teve, um pessoal criou um sistema de urinol para homens, que de ser diferente do sistema tradicional, então eles até já patentearam, esse nome aqui, a FEX, com o registro. Se vocês entrarem no site, colocar esse nome no Google, já sai. Então, ela promete ser um sistema bem melhor do que o tradicional. Pode passar. Outra novidade que promete, isso aqui é uma equipe do Japão, tá ruim a foto, mas é um vocalizador dentro da máscara do BiPAP. Então, aqui, de uma maneira bem precária, assim que os estudos começam, que as ideias vão para frente, então ele foi mostrar como que poderia ter um amplificador de voz dentro da máscara do BiPAP, mesmo com a saída de ar, e isso evitaria muita angústia de paciente que não tem mobilidade, não consegue avisar se está sentindo alguma coisa. Então, ele queria algum sistema que, além de amplificar a voz, que com o movimento da boca avisasse algum desconforto. Pode passar. Em relação a específico de terapia ocupacional, como eles pensam, em a todo momento prolongar a função do paciente para que ele tenha uma maior participação na vida cotidiana. Pode passar. Então, algumas experiências eles falam para a gente tomar um pouco de cuidado com o uso excessivo de órteses, enquanto o paciente tem função. Então, é melhor você regular o horário de uso para que esse paciente não seja mais imobilizado ainda. Pode passar. Aqui é muito interessante, uma TO falando o quanto que ela entrou numa equipe do navio para conseguir que o paciente com esclerose lateral viajasse com um guincho, para que ele pudesse fazer parte de um cruzeiro. Então, quanto que o uso de equipamentos facilitaria uma vida na comunidade, a atividade de lazer. Pode passar. Essa me fez pensar muito, assim, quanto que as cadeiras do papai, aquela cadeira que quase todo mundo tem em casa, elas são individuais e elas afastam as pessoas, só fica geralmente o paciente lá dentro. Então, elas sugerem que essas cadeiras do papai sejam transformadas em uma cadeira para 2, 3 pessoas, para que essa pessoa se sinta abraçada, que possa ter pessoas próximas. Então, pode passar. Um olhar muito bonito esse ano, foi dado o ano passado ao cuidador. Então eles estão muito preocupados do quanto que esse cuidador tem dificuldades, o quanto que ele está sobrecarregado, e eles estão trabalhando com diversos tipos de questionários, alguns validados, outros não, para que a equipe multidisciplinar possa identificar essa sobrecarga e nortear as intervenções para diminuir essa sobrecarga. Pode passar. Só para finalizar, esse daqui é um slide também onde eles montavam diversos tipos de pesquisa em andamento, sejam com ratinhos, sejam com peixe. Mas uma coisa é certa, uma coisa foi comum, o quanto que uma equipe multidisciplinar preparada pode ajudar nesse processo de evolução natural da doença. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada.
Só queria avisar que o Instituto Paulo Contínuo vai dar um pão de mel para cada um na saída, aí pode pegar lá fora, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, doutora Klein.